Mais de 8 milhões de brasileiros estão sem trabalho. E até conseguir uma recolocação no mercado, eles podem contar com o seguro-desemprego. É um benefício que consome todos os anos milhões de reais dos cofres públicos. Mas nem sempre esse dinheiro vai parar na conta certa. Ela sorri agora, mas já teve uma época em que foi difícil manter esse bom humor, quando o único dinheiro do mês não era um salário, mas sim um auxílio. Eu não estava esperando ficar desempregada. Como eu tenho 2 filhos, foi um benefício que me ajudou muito. Foram 5 meses, que foi o tempo que eu tive para estar correndo atrás de alguma outra coisa. Foi importante para ela e para 8,5 milhões de brasileiros, que hoje estão desempregados, ou para os que já passaram por esse aperto. Me ajudou nos momentos que eu estava desempregado, né? Até eu poder arrumar outro, me ajudou bastante. Eu usei só uma vez, né? Fiquei desempregada e meu esposo também estava na época. É uma segurança, né? Enquanto nós estamos desempregados. Fiquei desempregada e foi um recurso que eu tive para poder manter minha família. Em um ano, o governo federal gastou quase 37 bilhões de reais com esse benefício. Mas nem sempre esse dinheiro vai para a conta bancária certa. O cálculo é feito por uma mente baseada na farsa e no golpe. Você cria situações que a pessoa não tem direito a um benefício previdenciário por hipótese, pela 8.213, mas acaba criando essa possibilidade, por exemplo, com a inserção de dados falsos. Fraude e um prejuízo de 10 milhões de reais para a União. É a estimativa da Polícia Federal em Tocantins sobre uma organização criminosa especializada em fraudar o seguro-desemprego. Os criminosos tinham acesso ao sistema do Ministério do Trabalho e ainda tentavam enganar a justiça. Eles contestavam algum saque feito no benefício fraudado e ainda tinham coragem de mover uma ação por danos morais na Justiça Federal contra a Caixa Econômica. A vastidão de fraudes que eles cometem, eles não se permeiam a apenas cometer um tipo de fraude. Então, por vezes, tem ali um contador associado, tem um advogado associado, tem um despachante associado e com diferentes funções. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa fica desempregada, recebe o seguro-desemprego, mas passa a trabalhar em outra empresa sem assinar a carteira. Será que um caso como esse não poderia ser perdoado pela Justiça? Aplicado o princípio da insignificância, normalmente usado para pequenos crimes, e prejuízo mínimo. Nem sempre, quando se trata de benefício concedido pelo governo, o caso pode ser resolvido de forma tão simples assim. Inclusive, neste ano, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou a condenação de um acusado de fraude. Ele recebeu o seguro-desemprego ao mesmo tempo em que trabalhava sem registro. Pela internet, o juiz federal Paulo Fontes, de São Paulo, explicou por que esse tipo de trapaça não é insignificante. Existem decisões que aceitam o princípio da insignificância, mas outras decisões têm se orientado no sentido de não permitir quando se tratar de fraude contra a Previdência Social, justamente considerando que a Previdência tem uma relevância social, pública muito grande, então essas decisões impedem a aplicação do princípio da insignificância nesses casos. O Fundo de Garantia do Trabalhador também tem sido alvo até de pequenos fraudadores. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Doutor, eu preciso sair e me demita, porque eu preciso receber meu fundo de garantia. E isso é uma fraude. As pessoas, não, mas eu só estou fazendo isso para ajudar. Está fazendo isso para fraudar. O nome é fraude mesmo. Afinal, o FGTS existe por um motivo. É uma poupança do trabalhador que ele pode usar em determinadas situações previstas na legislação. Ele pode sacar esse valor em determinadas situações. Existem critérios para o saque. É quando o empregador demite seu empregado sem justo motivo, sem justa causa. Essa hipótese de saque ela é responsável por quase 60% dos saques do fundo. A maior parte dos saques ela é direcionada para o trabalhador, né? Ou seja, porque o recolhimento se dá sempre do empregador para o trabalhador. Então, há algumas situações em que o empregador pode sacar. Agora, por exemplo, nessa regulamentação dos domésticos, haverá uma conta do empregador em que ele vai fazer uma reserva para uma eventual demissão sem justa causa. Então, se por acaso o vínculo empregatício for rompido por uma outra razão, e não a demissão sem justa causa, será o empregador que vai poder sacar essa sua poupança. Mas, na maior parte, ela é para o trabalhador, para assegurar que o trabalhador
possa utilizar desse benefício nas razões que estão listadas em lei, as principais, né, demissão sem justa causa, auxílio para moradia, né, e aposentadoria são as principais razões. Vale também se você quiser dar entrada na casa própria, caso tenha se aposentado, ou ainda quando a pessoa se torna um paciente, em tratamento para a cura de um câncer, por exemplo. Problema de saúde grave, mas nem sempre real. A pessoa está saudável. Mas vai lá e saque, usando o quê? Documentos médicos falsos. Isso tem acontecido uma constante no país. E quando o beneficiário não é fraudador e sim uma vítima? Alguém saca, então é alguém que se faz passar pelo segurado, se faz passar pelo beneficiário para poder sacar o valor do fundo de garantia, sacar o PIS, sacar o seguro-desemprego, etc. Às vezes até o próprio beneficiário nem está sabendo que sua conta de fundo de garantia, por hipótese, está sendo vítima de uma fraude de alguém que se faz passar por ele e arruma lá os requisitos do artigo 20, da 8.036 de 90 e faz o saque do fundo de garantia. A pessoa tem que tentar despender um pouquinho do seu tempo e se informar. Primeiramente, o lugar indicado realmente é a Agência da Previdência Social. Se ainda persistir alguma dúvida a respeito do direito dela àquele benefício previdenciário, ela pode comparecer na Justiça Federal. Até aqui, sentado no banco da praça, o trabalhador pode conferir o extrato do FGTS. Pode pegar o celular, olha, entrar na página aqui e dar uma conferida. Ou ainda receber uma mensagem e receber também o extrato pelos correios. O importante é dar sempre essa conferida no extrato do fundo de garantia, porque isso evita a fraude. Um documento que é só seu, como esse aqui, olha, está na sua mão, pode parar de certa forma em mãos erradas. A diferença é o seguinte, esse é o verdadeiro e o outro, falso. A cada 10 minutos, 1.000 pessoas sacam o fundo de garantia, né? Para isso a gente disponibiliza e se utiliza de recursos avançados, recursos tecnológicos avançados, né? A gente se utiliza de certificados digitais, né? Do cartão do cidadão, né? E o trabalhador é parte importante, né, desse processo de segurança, né? Para isso a gente disponibiliza as ferramentas de acompanhamento, a exemplo, né, do serviço que ele pode se cadastrar para receber as mensagens no seu celular. Segurança que o governo também tem responsabilidade. Cada órgão tem o seu sistema e precisaria que os sistemas se falassem entre si para poder levar uma melhor prevenção quanto às fraudes. Parte da solução está também no que cada um pode oferecer. Eu acho que tem que ter a consciência de que cada um que combina com seu empregado doméstico, por mais que seja por uma boa intenção de tentar ajudar, e faz uma documentação falsa para que ele, com aquilo, saque um dinheiro que ele não tem direito de sacar, aquilo é uma forma de atentar contra uma verba do Estado, portanto é sim uma forma de sentido amplo de corrupção. Então nós temos que ter consciência de fazer a nossa parte.